Hoje vamos falar sobre o processo de fermentação alcoólica. Por que que ele tem esse nome? Como a gente está vendo aqui, o processo de fermentação alcoólica é o processo que as leveduras transformam a glicose no produto final, que é etanol e CO2. E como que a gente vai conseguir ver isso? A gente vai precisar de quê? 2 garrafas com água, uma para ser o nosso controle e uma para ser a garrafa onde a gente vai testar as leveduras. Fermento biológico. Aqui dentro do fermento biológico a gente tem uma espécie de fungo que chama Saccharomyces cerevisiae. E aí, o editor vai colocar o nome aqui, científico dele. E pra gente ver ele funcionando, o que a gente vai precisar colocar na água junto com ele? Açúcar, que é justamente a glicose, que ele vai quebrar em 2 moléculas de etanol e 2 moléculas de CO2. Então, para começar, a gente vai diluir açúcar, 2 colheres de açúcar, água e o nosso fermento biológico. Vamos misturar até dissolver o açúcar. Depois de feito, a gente volta ele para a garrafa. Lembrando que as 2 garrafas com a mesma quantidade de água. E na segunda garrafa, a gente vai colocar só o fermento com a água, sem o açúcar. Derramei, hein? Bafão. E aí, pra gente conseguir enxergar a liberação de CO2, a gente vai colocar uma bexiga em cima de cada uma das garrafas. Lembrando que essa aqui é a sem açúcar e essa é a com açúcar. Precisava de uma caneta para identificar, né? Perfeito. E a gente vai deixar aqui pra gente poder ver essa liberação de CO2. A few moments later. Bom, agora, depois de todo o processo ter acontecido, da gente ter esperado, gravado a time-lapse, o que a gente pode concluir com o que a gente viu? Nessa garrafa, em que tinha a levedura e o açúcar, como a gente consegue ver, na reação, a gente colocou aqui sacarose, né, que o açúcar de cozinha ele é a sacarose, e aí ela é quebrada em glicose, que são moléculas menores, e aí acontece o processo de fermentação, em que a gente tem o ácido pirúvico, e o ácido pirúvico, através da ação das leveduras, que é o fermento que a gente usou, a gente teve a liberação de etanol, então aqui dentro, junto com a água, a gente tem álcool, e aqui em cima a gente tem o CO2. E como a gente pôde ver, ele fermentou bastante, né? Inclusive deve ter chegado alguma coisa na bexiga, que a gente consegue ver que ela inchou bastante. E nesse daqui a gente não teve ação das leveduras, né? Porque a gente não colocou o combustível da reação. Então aqui teve uma espuminha por conta do copo que eu usei o mesmo copo, então deve ter vindo um pouco de açúcar para cá. Mas a conclusão do nosso experimento é esse, da gente conseguir visualizar a fermentação alcoólica com leveduras.